A nossa mente, para preservar a nossa energia, então o que ela faz? Isso é ótimo, hein? A princípio, o piloto automático é uma maravilha, porque quando nós estamos aprendendo a andar, a gente cai, levanta e fica capengando, né? Ana Luísa, minha caçula de 1 ano, tá aprendendo a andar agora. Então a gente fica observando ela andando, dando os primeiros passinhos, né? Como é engraçado. É um esforço enorme para a criança começar a andar, porque ela não sabe, ela está aprendendo. Mas depois, com o tempo, andar entra no automático. Você não pensa para andar, mas sua mente vai fazer de tudo para que você coloque tudo no automático. Por quê? Especialmente se você repete aquilo com frequência. Por quê? Porque ela economiza energia mental. Está no automático. Tanto é que ao dirigir hoje, né, você que tem a habilidade de dirigir, você dirige conversando, ouvindo música, olhando a paisagem, né, ouvindo uma palestra, rezando o terço. Por quê? Porque dirigir está no automático, não toma mais energia racional, a energia mental. Tá bom? Isso aí tá claro para vocês? Até aí é o ponto positivo. Só que o que acontece? Acontece que quando as nossas ideias negativas, quando as nossas percepções negativas, quando os nossos hábitos negativos calcificam dentro de nós, e a nossa mente põe a nossa negatividade no automático, pronto, você tem padrões negativos. Esse é o problema do piloto automático. A sua reação, por exemplo, quando alguém te contraria, ou quando alguém fala mal da sua igreja, ou quando alguém fala mal do seu candidato à presidência, aqui para ser bem polêmico, né? Não vamos falar disso não, gente, pelo amor de Deus. Olha, você não fica nervoso? Essa reação do corpo, ela é completamente automática, porque o seu corpo já memorizou, a sua mente já memorizou que toda vez que aquilo acontecer, responda desse jeito. Entende? E hoje em dia, a nossa sociedade moderna exige de nós que nós façamos muitas coisas. Não é verdade? No trabalho, o que você faz hoje, há uns 15 anos atrás, era tarefa de 5 pessoas fazerem. Com a tecnologia, com o aperto, com produtividade, foi apertando e você tem que produzir mais, você tem que fazer mais. Em casa, por exemplo, né, a gente tinha uma série de coisas para fazer. Hoje tem, né, a gente tem que fazer um monte de outras coisas. Então a vida moderna é uma vida corrida, não é uma vida do campo, não é uma vida. Mas mesmo no campo as pessoas estão estressadas hoje. Conheço tem um monte de aluno aí que mora na zona rural que vive estressado, vive ansioso e graças a Deus estão conseguindo se libertar. Mas deixa eu contar para você. No início do século passado, um gênio fez um filme. Eu vou mostrar um pedacinho do filme para vocês aqui. E esse cara é um gênio, eu sou fã dele. E que explica um pouco, né, isso que a gente vive hoje em dia. Esse é o Charles Chaplin, você conhece ele, e esse filme são os tempos modernos. Eu não sei se você já viu esse filme ou não, mas esse trechinho é muito engraçado, porque ele foi para a linha de produção, onde ele tinha que repetir os movimentos durante o dia inteiro apertando os parafusos. Né? Ele estava gripado, então ele espirrava, ó, aí a linha ia embora e ele saía correndo atrás para poder recuperar a produção ali. E ele ficava fazendo esse movimento o dia inteiro, né? Fazendo uma sátira, né? Uma brincadeira com o novo sistema de produção de linhas de produções modernas que estavam começando a acontecer no início do século passado. Tá bom? Aí no final do dia, o que acontecia com esse personagem, né? No final do dia, ele saía apertando todo mundo. Ó. Onde ele vinha coisa redonda, ele ia e apertava. Né? Por quê? Porque a mente dele estava completamente condicionada, né? Condicionada aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que ele tinha vivido durante o dia. Isso é muito engraçado, gente, e acontece, né? Acontece. Por exemplo, eu e a Camila, a gente recentemente, nós revisitamos um hábito da nossa pequena, da Ana Luísa. Ela não estava dormindo a noite inteira e todas as vezes que ela acordava na madrugada, a gente dava mamar. Só que isso é ruim, né? A criança não precisa mamar de madrugada muitas vezes, basta ela mamar antes de dormir, que vai mamar só no outro dia. Mas o fato é que a Ana Luísa não conseguia voltar a dormir se a gente não desse o mamar, porque a mente dela estava condicionada já. Com 1 ano de idade, já condicionou a mente para quebrar esse padrão de comportamento, para quebrar esse hábito, para quebrar o automático. Nós tivemos que passar algumas noites com ela sem dar o mamar, escutando ela chorar, acalentando, né, ficando ali com ela, mas sem dar. 1 semana e meia. Pronto. Hoje a gente põe a Ana Luísa no berço. Ela dorme.
a noite inteira. Quando ela acorda de madrugada, ela volta a dormir sozinha, porque nós tiramos esse hábito. Então, só para você entender como é que o piloto automático funciona. Né? Só que o que acontece, como eu falei, quando esse piloto automático ele forma de maneira negativa, aí que é o problema. Por quê? Deixa eu explicar para você. Nós temos padrões de pensamentos sobre o nosso passado, sobre quem nós somos, sobre Deus. São ideias calcificadas, pensamentos. Tá bom? Esses pensamentos geram padrões de pensamentos, geram padrões de emoção. E padrões de emoção geram padrões de ação, de comportamento na vida real, na prática. Entendeu? Então, o que acontece? Quando nós criamos padrões, pensa comigo, ó, padrões de pensamento negativo, padrão de emoção negativa, padrão de comportamento negativo. Pensamento negativo, ansiedade, problema físico. Cortisol. Medo, frustração, vai gerar o quê? Depressão. Vocês estão entendendo? Padrões de pensamento geram padrões de emoção, que geram padrões de comportamento. Isso não é bom. Quando a pessoa começa a enxergar essa prisão, né, que a vida acelerada é uma condição que foi criada, que foi absorvida durante a vida, pronto, fica mais fácil de você sair dela. Veja bem, o piloto automático, quando você faz as coisas no automático, normalmente ela é feita sem propósito. É feita sem intenção. Você não está com seu coração completo naquilo que você está vivendo. Então, quando o piloto automático, por exemplo, entra nas nossas relações, ele detona completamente as nossas relações. Por quê? Porque você não está ali com o coração. Vou dar um exemplo. Meu pai veio me visitar. Eu estou condicionado a achar que uma visita do meu pai é normal. Normal, veio me visitar, dou atenção para ele craquelada, fico falando, mexendo no celular, falando com não sei quem, meu pai é aqui comigo. Pensa, isso é o piloto automático. Uma coisa normal, banal, do dia a dia. Não tem nada de banal. É um grande acontecimento. É meu pai que está ali falando comigo. Quanto tempo eu tenho com meu pai ainda? Não sei. A visita do meu pai, o cara que me ama, que cuidou de mim quando era, sabe? É o meu pai. Atenção total. Quebro o automático. Eu entro no mundo dele. Né? Quando eu estou relacionando com a minha esposa, eu entro no mundo dela. Eu abro completamente o coração para ouvir o que ela está dizendo. Entro no que ela está vivendo e vivo com ela o que ela está vivendo. Porque aí sim a gente consegue aprofundar os relacionamentos. Que bom. Então vamos lá. De novo, como eu falei para você, os padrões que você tem regem a sua vida. Por que muita gente tem paz interior? Porque tem padrões saudáveis. Porque tem padrões que deixam a mente no estado de presença, no estado de paz, no estado de segurança, que mantém você na ansiedade, no medo, na depressão, na falta de ânimo, na tristeza, na insegurança. São os seus padrões que estão aí dentro do seu coração. Tá bom? Conhecer como você funciona, identificar esses padrões negativos, pega e aperta o pescoço, porque isso daí não é bom, não é da vontade de Deus que você carregue essas cruzes. Para terminar aqui, ó, São Francisco de Sales, um santo doutor da igreja, que eu gosto muito dele, eu venero muito ele. São Francisco de Sales diz assim: nunca tenha pressa, faça tudo em silêncio e com espírito calmo. Não perca sua paz interior por nada, mesmo que o seu mundo vire de cabeça para baixo. Olha aí, uma orientação de São Francisco de Sales, mas assim, como a gente já tinha falado, também é uma orientação difícil de viver, não é? Por quê? Por que é difícil de viver isso? Porque os seus padrões estão apontados no lado negativo, no lado contrário do que ele está falando. Por isso você fala, pô, eu vou ter que levantar uma pedra gigantesca para viver isso que ele está pedindo. Mas é possível, gente. O que eu estou aqui para dizer para você é possível mudar. E isso daí que o São Francisco de Sales está dizendo não é impossível de se fazer. Eu vou falar para vocês, vou falar minha experiência. Eu tenho 5 filhos, tenho mais de 1000 alunos. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Vocês não têm ideia. Mas eu faço tudo com calma.
uma coisa depois da outra. As interrupções que meus filhos fazem, muitas vezes eu estou fazendo as coisas, estou focado, né, mergulhado no entendimento, no estudo ou numa preparação de alguma coisa, meu filho vem, paro, dou atenção, na medida do possível, dou atenção completa. Se eu tiver com alguma urgência, eu peço para ele, para que depois que a gente brinque depois, mas tudo com muita calma, muita serenidade, muita tranquilidade, né? Não tem por que se precipitar, não tem por que se afobar. Por quê? Porque eu aprendi quais são os meus padrões. Eu aprendi que Deus cuida de nós a cada segundo. Tudo que se apresenta na nossa vida, no próximo minuto, é dele. Não é assim que diz aquela música? Meu próximo minuto é seu. Por aí.